Fala galera, no vídeo de hoje deixa como eu posso explicar, deixa eu pensar como eu posso começar esse vídeo. Eu vou tomar vergonha e vou continuar a apresentar o Nice Glow pra vocês. A gente tinha parado na página dos filos dos poríferos. Na verdade, os filos masiporetas. Masipóticos, filos masipóticos. Tinha 4 no total. E bom, vocês não quiseram muito saber a diferença dele porque a gente tá falando mais sobre a religião desses bichos. Alguns acreditavam nisso, a coisa aqui. Outros acreditavam que era um grifozinho que tinha criado tudo, Nice Glow. E outros acreditavam que era só coisa medonha. Mas não. Na verdade não foi nenhum deles. Mas a gente tá falando de religião. Na verdade eu queria apresentar sobre os filos masipóticos. Os 4 filos masipóticos. Temos os masiporas. O grupo dos os maiores, os que conseguem atingir tamanhos mais impressionantes. Eles possuem apenas uma boca e 6 tentáculos. Eles possuem vários esporos e os esporos deles não têm esporos venenosos atrás. Poros venenosos atrás. Temos também os masiporatas. Versões menores com mais tentáculos, porém que possuem olhos. Eles são os únicos do filo. Os únicos masipóticos que possuem olhos. É o único filo. Mas eles são menores e não conseguem chegar a tamanhos tão grandes. Temos também os masiporas. Esses também têm 6 tentáculos, porém os tentáculos ficam aqui, ficam atrás dele, ao invés de ficar divididos como um inseto. E bom, eles têm também outras diferenças. Por exemplo, esse aqui não tem espinhos, não tem poros atrás dos seus esporos reprodutivos, poros venenosos. Agora vamos falar dos masiporônios, os mais esquisitos e os mais esquecidos por mim. Esses aqui possuem esporos venenosos, poros venenosos atrás dos esporos reprodutivos deles. Eles possuem 8 tentáculos no total. E eles são mais compridos que os outros. Mas eles não chegam a tamanhos superiores aos masiporas. Agora vamos falar sobre outra coisa do Nice Glow. Existem lá no Nice Glow saurópsidos únicos. E não só saurópsidos. Desculpa, gente, eu sou eu tô meio delinquente hoje em dia. Bom, existem joias preciosas do Nice Glow. Elas são únicas, exclusivas daqui. Você não encontra elas em nenhum outro lugar. Temos a Brunária. Uma joia descoberta por uma humana chamada Bruna. Ela era localizada em planetas extremamente quentes e por causa disso recebeu esse nome, Brunária. Significa fogo de Bruna. Agora a Ilélpia. É uma pedra dura e resistente usada como moeda que substitui o ouro no Nice Glow. Enquanto temos ouro no Caliverso no nosso mundo, temos a Ilélpia no Nice Glow. Temos também a Musseriláupia, que é um material muito parecido com o quartzo, encontrado apenas no Nice Glow também. E bom, esse minério também pode ser encontrado em planetas super quentes. E para terminar, a pedra mais impressionante de todas, a Futura. Essa é a pedra mais antiga do Nice Glow. E bom, vamos falar sobre essa pedra mais especificamente. Essa pedra aqui é apenas um fragmento da gigantesca antiga Nice Glow. Na época onde esse lugar era apenas um gigantesco esfera, uma gigantesca pedra totalmente feita de futuras. E depois de muitos despedaçamentos, muito tempo se passou, muita erosão, muita loucura, se despedaçou e futuras se tornaram extremamente raras. Agora só encontramos elas nas regiões mais centrais do Nice Glow, como por exemplo... Opa, olha eu fazendo merda. Espera só um segundinho. Aqui. Continua. Eles são encontrados mais perto do centro, na Maúdiça, mais ou menos, dessas regiões que ficam em volta. Você só encontra futuras nos planetas dessas regiões aqui. Você não encontra em mais nenhum lugar. Isso é uma coisa bem interessante do Nice Glow. Agora vamos falar sobre os sinápsidos, um grupo de animais próximo dos mamíferos do Nice Glow. Existem muitos sinápsidos do Nice Glow. E bom, eles são impressionantes e incríveis como os nossos, mas são únicos daqui. Temos o Megalorhynphus, com 6 toneladas e 8 metros, um animal impressionante, com um físico assustador. Temos também o Phobioncrea, com mais de 2 metros, pesa mais de 300 quilos. É um animal lindo, porém eu não gostaria de encontrar um não. E bom, um Edamurtilis, um animal herbívoro, diferente desses dois que come carne. E esse aqui, ele é o único herbívoro dos sinápsidos que eu apresentei nessa página aqui. Ele pesa 500 quilos e tem 3 metros. Mas não é só porque ele é herbívoro que ele é tranquilão, não. Esse bicho aí é agressivo, se você chegar perto dele, ele se assusta e vai te atacar. Agora vamos falar do mais assustador de todo, o Astrogornopis, o último e o mais assustador. Ele tem 6 metros, menor que esse aqui, porém não muito mais assustador. Para começar, ele é mais alto. Ele tem presas imensas. Ele faria um gorgonopsídeo ficar no chinelo. E bom, ele tem 3 toneladas e ele é um bicho venenoso, ele tem veneno, gente.
E eles, apesar de a maioria parecer muito mais um réptil, eles são mais próximos dos mamíferos. Agora, os saurópsidos são próximos dos répteis, são os próprios répteis. Eles têm vários grupos. Eles têm os répteis e as aves, que são os principais dois. Porém, as aves são divididas em pássaros, as paleognatas, que são os avestruzes e aqueles aves que não voam gigante. Sei lá, um monte de outros grupos. Eu não estudei muito essa parte. E temos também os répteis, que tem os lagartos, as cobras, os crocodilos e uma turma. Mas bom, no Nisoglow, desculpa gente, temos grupos únicos também. Como o Chaleopyroma, que é um tipo de animal bem louco, com 1,5 m e 10 kg. Ele não parece muita coisa, mas ele é um bicho tipo, deixa eu explicar. Ele é bem arisco e consegue sobreviver bem, apesar do tamanho. Temos também esse gigante assustador, que é um gigante gentil, ele não vai te matar. Na verdade, mais ou menos. Ele é herbívoro e ele é um bicho bem assustador. Ele é um bicho tranquilo, é só não mexer com ele. Agora não podemos falar o mesmo do Mecapteros sinris. Esse bicho aqui bizonho aqui. É uma ave gigantesca que vive no frio extremo. Ela caça cada oportunidade. Ela não perde uma. Caso contrário, ela pode ser extinta. E bom, se um ser humano aparecesse na frente dela, ele não seria diferente. O destino cruel dele. E para terminar, os sinápsidos, temos o Hydrosuchodermos. Esse bicho aqui é gigantesco. É um crocodilo muito mais adaptado para a vida aquática. A vantagem desse crocodilo, que você não conseguiria morrer para ele tão rápido, é que ele não é muito bom em correr. Ele não corre. Mas ele... Não, na verdade ele pode pular em cima de tudo, mas é outra história. Eu sei que ele é bem tranquilo em terra firme. E ele só pode te matar na água. Mentira, ele pode sim te matar na terra firme se tu ir ficar de zoeira na frente dele. Mas aí isso aí qualquer um consegue. E bom, o Nisoglow está sempre em evolução e sempre se expandindo. Ele não cria melhores, ele cria diferentes. O que dá certo, o que não dá certo, não dá certo. Apesar do que dá certo ser meio estranho. Não tem o que fazer. E coisas melhoram também. Ou pioram, até porque esse camponês, por exemplo, estava tendo uma vida tranquila até os tempos de guerra, onde seus descendentes tiveram que criar armaduras para não morrer. Agora iremos falar de uma parte muito interessante do Nisoglow, que são as espécies humanas. Eu reuni 8 raças, espécies, subespécies e sub-raças humanas. E bom, a primeira delas é a humana noturna. Tipo, eu escolhi só mulher porque mulheres é um bicho especial. Tipo, o homem não pode gerar vida. Sei lá. Eu preferi escolher mulher. Temos a humana noturna, que é uma humana adaptada para a vida noturna. Enquanto nós, humanos noturnos, na vida real, tipo, são os seres humanos adaptados para viver. Que se lascam às 7 da manhã acordando, não conseguem dormir, sei lá. Esses humanos aqui são adaptados à noite e não gostam da luz do sol. Apesar dele não fazer tanto mal pra ele quanto a gente imagina em um vampiro. Temos também uma humana africana mais normal mais ou menos. Bom, ela não tem muita característica diferente. Do mesmo jeito que essa humana persa inglesa, também não. Mas essas duas raças são exclusivas do Nisoglow. Temos também a Urasuli, que é uma espécie bem assustadora. Não são humanos e não são uma espécie próxima, mas eles convivem com os humanos e, bom, eles são predadores ativos que caçam outras criaturas pequenas à noite. Caçam morcegos, ratos, coelhos, lebres e outras galinhas, sei lá o que mais, cabras, à noite e sugam seu sangue. Mas eles também comem carne e ossos e carnes, se necessário. Temos também a Anthropociclopédia, um tipo de ser humano especial. É uma espécie humana, mas ela é bem diferentona porque ela tem uma característica especial. O gene de um olho apenas, que fez... Que ela conseguiu passar pra frente os seus, como se diz? Deu certo e ela conseguiu continuar existindo como espécie. Temos também as Miraxas, que são uma raça humana bem diferentona. Essas criaturas aqui são um dos poucos humanos que conseguem ter uma vida, não uma sobrevivência, no meio do deserto. Ela consegue sobreviver muito bem em climas de 60 graus ou mais. Isso é assustador. Ela possui olhos, uma pele escura, não possui pelos em nenhum lugar do corpo. E é uma criatura bem impressionante de encontrar. E elas não gostam do frio. O frio faz mal para ela. Ela não suporta uma temperatura inferior a 20 graus. Os humanos galindro são um tipo de humano com pescoço bem comprido. E eles vivem no frio extremo. Eles viviam com os vikings e eles constantemente se encontravam. Agora vamos falar da humana sideral, que é uma espécie humana bem diferentona. Essas criaturas aqui são... deixa eu ver. São uma das últimas espécies a surgir. Essas espécies aqui são antigas, essa aqui é uma das mais recentes. E bom, esse tipo de ser humano aqui é o terceiro grupo de humanos
além dos humanos normais, que são essa aqui, mas essa aqui outras raças, e qual mesmo? A humana noturna. Essa aqui é a terceira espécie mais abundante de todo o Naisoglow. E bom, o Naisoglow não possui melhores, como eu tinha dizido naquela outra página lá, ele possui diferentes. Isso aqui é uma ave, isso aqui é um ser único do Naisoglow. Ele é bem especial e ele pode voar muito bem. Essa coisinha aqui que ele tem aqui, deixa eu explicar como funciona. Funciona como um helicóptero, só que bem diferente. E ele tem essas asas aqui para ajudar ele a coisar. Ele possui 3 patas e ele possui uma boca e um estômago aqui na parte de baixo, junto com um olho aqui. Um olho bem diferente também. Porque além de servir como olho, ele possui vários pelinhos que podem servir para faro e audição. Agora vamos falar sobre as Voxas Corexas do Naisoglow, que não existem aqui, mas são substituídas por uma criatura impressionante também, que eu acho mais exótica que a própria Voxa Corexia, a Limiovania. Ela vive muito mais tempo que uma Voxa Corexia, não é maior que a maioria delas, pesa mais que uma Voxa Corexia média, e tem uma força inferior. Mas não deixa de ser impressionante, imagina ver um bicho dessas. E ela também pode viajar pelo espaço. Diferente das Voxas Corexias que se alimentam de energia, essa coisa aqui não se alimenta de energia especializada, ela se alimenta usando a energia do próprio Naisoglow. Isso é muito difícil de explicar. Bom, como que eu posso explicar isso? A energia produzida do Naisoglow sustenta essa criatura. Seja a energia das estrelas, a energia existente no tempo e espaço. Ela existe no Naisoglow, está alimentada. Se ela sair do Naisoglow, vai passar fome. E bom, para acessar o Naisoglow, você deve entrar por um paraleloverso que nem o Calebverse. Aqui é a entrada do Naisoglow e aqui é a entrada para o nosso mundo. Não, aqui é a entrada para o nosso mundo. Agora eu tô confuso, gente. Perdão. Ok, aqui é o nosso mundo. Aqui vai levar para o Naisoglow. Aqui é o Naisoglow, aqui vai levar para o nosso mundo. Entendeu agora? E bom, existem muitas coisas interessantes sobre o Naisoglow que eu não quis abordar porque eu tava com preguiça. Não é que eu tava com preguiça, eu não sou vagabundo desse nível. Eu não tinha espaço nesse livrinho. Eu abordei o máximo que eu pude. E, finalmente, depois de 5 meses ou mais, eu não contei, foi mal, eu terminei a recapitulação do livro O Naisoglow. O próximo livro eu ainda vou manter em segredo. Deixem o like, se inscrevam e comentem alguma coisa pra me ajudar a hypar os meus coisas. Até mais, gente.